Fala, investidores! Tudo bem com vocês? Meu nome é Guilherme Henrique, sou CEO da eRentave. A gente aqui continua o nosso papo com Carlos Cavalcante, mais conhecido como Caval, CTO da Quant Capital. Hoje a gente vai falar sobre mesa proprietária, um assunto que ele também domina e que eu não sei muito e que a gente vai comentar um pouco aqui. Se você não assistiu o vídeo anterior, assista, que é onde ele se apresenta, fala um pouquinho da experiência dele aí, que já tem mais de 10 anos no mercado, tá bom? Caval, mesa proprietária. Vamos explicar pra galera o que é isso e como ela ajuda um trader iniciante. Perfeito, perfeito. Esse tema é muito importante e interessante, principalmente para quem trabalha com o mercado e está começando e quer se alavancar, mas vamos chegar lá. O que é uma mesa proprietária? É uma empresa onde tem um capital e esse capital é disponibilizado para traders operarem. Aí algumas mesas fazem esse convite de traders, essa chamada de traders pessoal. Eu gosto do jeito que você opera, vem aqui operar na minha mesa. Ou através de provas, que é o mais comum, as pessoas divulgam. Venha fazer minha prova para operar na minha mesa. Essa prova basicamente consiste em o trader interessado, pagar um valor para essa prova, em um certo período fazer ali algumas operações dentro de algumas regras para atingir uma meta X. Batendo todos esses requisitos, ele está aprovado para operar o capital da empresa. E esse trader, após esse processo, que daí algumas empresas, algumas mesas dividem o processo em dois, algumas só em um processo, enfim, cada mesa tem suas particularidades em termos de como agregar, como ingressar na mesa. Mas passando esse período de teste, o trader ele vai operar esse capital da própria mesa e o que ele rentabilizar, parte desses lucros vai para ele e o restante dos lucros vai ficar para o proprietário da mesa, para o grupo que construiu essa mesa. Basicamente, isso é a mesa e como ela funciona. Pô, legal. E aí a gente já vê aí a possibilidade de quem já tem o processo que a gente falou anteriormente, Perfeito. Consolidado, você poder rentabilizar ainda mais os seus lucros, os seus ganhos, Perfeito. com o capital de terceiros. Então você não precisa desembolsar nada, Isso. Apenas o valor da prova Isso. e etc. Que algumas mesas, inclusive, você passou no teste, reembolsam o valor da prova. Ou seja, olha só, zero custo, desde que o cara, obviamente, saiba o que está fazendo. Não vai ser um cara que cai de paraquedas e vai fazer a prova de qualquer forma, porque provavelmente não vai passar, a não ser que tenha muita sorte. Bom, legal. Fala, pessoal, paradinha rápida aqui no papo, para pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e vamos voltar para ele. Aí já tem um ponto interessante que eu quero puxar, porque como a gente está falando aqui, o canal é sobre tributação para investidores. Então, quando ele passa, o trader passou na prova, vai ter lá o capital para ele operar e vai alavancar esses ganhos. A conta, ela fica no nome da mesa proprietária ou ela fica no nome do trader? Ou pode ser uma convenção, enfim, tem as duas maneiras. É uma conta que a própria mesa cria e disponibiliza para o trader. Então, é uma conta da própria mesa. Então, é uma conta que a mesa, ela tem... é dela. Assim, Isso. É o nome dela que vai estar lá, que ela consegue criar uma subconta para o trader, específica para o trader. Ela pode até colocar o nome dele na descrição lá que aparece na plataforma, mas o capital que está ali naquela conta é da mesa. Está ligado à mesa. O trader não tem acesso a esse capital diretamente, somente através da plataforma. Então não é dele, não é a conta dele, não é o capital dele. Ele só tem o acesso para fazer o trabalho dele. É como se eu tivesse um equipamento. Está aqui o notebook, trabalho. O que você fizer aí, parte do seu lucro vai ser meu, aí qualquer coisa eu quero meu notebook de volta. É mais ou menos essa a dinâmica. Legal. Isso é muito importante, porque isso aqui reflete na parte tributária. Se o capital não é do trader em si, então ele não é responsável tributário por aqueles ganhos. Tá? Então a mesa que vai ser a responsável tributário em recolher todos os impostos e repassar apenas para o trader os lucros.
Nesse repasse, é importante destacar que é o seguinte, há uma prestação de serviço do trader para a mesa. Então, dependendo do volume em que você está ganhando, em que você está recebendo, é interessante você criar um CNPJ para você, prestando serviço para a mesa. Porque aí você vai emitir uma nota fiscal e aí você vai ter um benefício tributário. Se você continuar como pessoa física, dependendo do valor, você pode pagar até 27,5% de imposto, fora as questões previdenciárias, porque aí você está sendo considerado como um autônomo, que é o que normalmente se é, né? Um trader se é, ele é uma pessoa autônoma. Você pode não ter, ou melhor, você pode escapar, fazendo uma elisão fiscal, você pode escapar dessa parte previdenciária se você, na sua declaração, fizer ela se considerando um capitalista. Então, um capitalista é aquele que auferiu renda por meio de renda com aluguel de imóveis e venda de ações e etc e tal. Isso aí já é previsível e isso aqui é isento de pagar essa parte previdenciária. Mas você não está isento da tabela progressiva de imposto de renda, que começa de 7,5% e vai até 27,5%. Então, dependendo do valor que você já esteja recebendo na mesa proprietária, é interessante você criar um CNPJ. Mas também não é qualquer CNPJ, porque se você criar um CNPJ com uma atividade qualquer, você pode estar correndo o risco da Receita Federal ver que, eu dou curso, um exemplo, eu dou curso para qualquer coisa. E aí você abre um CNPJ educacional. E aí a Receita ela vê que você está auferindo ganhos só com relação à parte de mercado. Então com traders e etc e tal. Além do mais, você vai estar emitindo nota fiscal errada, né? Isso aí é um outro papo. Mas aí ela está vendo isso aqui. Vai chegar um determinado momento em que ela fala, olha, a sua atividade principal é venda de curso e você não está emitindo nota com relação a isso. Então vem cá, eu vou te desenquadrar, vou te colocar na atividade financeira. A atividade financeira, para quem não sabe, não pode ser MEI, não pode se enquadrar no Simples Nacional. E aí você vai ter uma majoração do seu imposto ali, pagando não só imposto de renda, mas também contribuição social e outros impostos como PIS e COFINS. Então, vai virar uma bola de neve que, dependendo todo o lucro que você teve, você pode deixar para a boca do leão. Uma curiosidade, a Receita ela pode mudar o KNAI da empresa? Isso. Pode por livre e espontânea vontade. A partir do momento que ela considerar que você não está enquadrado naquela atividade que você mencionou, através do envio das declarações, por mais que você esteja enviando tudo certinho, pagando seu imposto, ela vai recobrar tudo isso aqui com base no entendimento dela. E a gente sabe que o entendimento dela... E ainda tem a recobrança do que já se passou. Exatamente. Que com certeza é a pior parte. Isso. Então, se você está pagando ali 1.000, 2.000 de imposto, acabou. O que você pagou, você literalmente perdeu. Porque ela vai reapurar tudo, vai dar um imposto a maior, vai aplicar uma multa e um juros nisso aí, e você vai ter que pagar um valor absurdo ainda, entendeu? Então ela pode fazer sim essa realocação. Então é muito importante que, primeiro, se faça o estudo. Sim. Eu sempre falo, se faça o estudo. Eu preciso ou não abrir CNPJ? E qual CNPJ que vai ser? Porque senão você vai ter um problema. E como é que se faz esse estudo? Precisa de um profissional? Ou ele consegue obter essas informações na internet? Consegue obter as informações na internet. Vai demorar um pouco mais, obviamente, né? Você vai entrar, vai ter que pesquisar no Google, vai ter que pesquisar todas essas informações para saber se está fazendo tudo certinho. Você consegue, mas você vai perder um tempo. E tem a possibilidade de errar ainda. E ainda tem a possibilidade de errar, né? Pior. Cara, perder tempo e perder dinheiro. Exatamente. Perde duas vezes. Mas aí um profissional, que ele já sabe qual atividade que é enquadrada, tudo direitinho, já consegue abrir a empresa ali no menor tempo possível também, vai te poupar tempo e com certeza vai abrir as coisas, vai abrir o CNPJ
certo, da maneira como tem que ser, certo? Pô, legal. A gente falou sobre a ótica do trader, né? Como ele pode ganhar dinheiro e se utilizar da estrutura da mesa proprietária. E com relação ao investidor, o cara tá com dinheiro parado ali e ele quer investir para poder também ganhar ali, ter essa rentabilidade. Como é que é feito? Tem essa possibilidade? Sim, sim. Basicamente duas possibilidades. Ele abrir uma própria empresa, um CNPJ com o KNAI específico para esse tipo de atividade, ou ele participar já em um CNPJ aberto, que já funciona, que já está em andamento, que já tem esses traders, e fazer uma participação, o CPC, né? SCP, que daí ele vai fazer a integração e a injeção desse capital para a empresa e, no segundo momento, recolher os dividendos que essa empresa gerar através das operações dos traders. Pô, legal. Então a gente tem aqui duas opções. Ou você, de novo, vai sozinho no mercado. Que daí tem o trabalho de encontrar os traders, criar um processo para buscar eles, que pode ser através de prova, pode ser indicação, enfim, tem que encontrar esses traders para operar o capital. Ou então você já vai numa mesa que está aberta, já tem esse processo consolidado, para poder apenas chegar lá e fazer a injeção do capital, né? Tem algumas questões jurídicas, mas você consegue fazer essa sua rentabilização nesse sentido. E aí um ponto interessante do SCP, que é uma sociedade com um propósito específico, é que tem a parte dos investidores, já é um propósito específico, parte dos investidores e a parte dos administradores, né, que basicamente é quem abriu, CNPJ, etc e tal. E aí no contrato você já consegue definir, pô, cada um vai ter, você comprou, sei lá, 10 cotas, então você tem 10%, então dos 10% você vai receber, do montante de dividendos, você vai receber 10%, certo? Isso é muito legal porque você está recebendo dividendos, então você não vai precisar mais pagar algum tipo de imposto ali, porque é dividendos e até então hoje dividendos no Brasil ele é isento de imposto de renda. Que já houve a cobrança dos tributos previamente. Exatamente. Aí por isso que nesse segundo momento, aí no último momento, ele é isento. Exatamente. Pessoal, esse foi nosso assunto de mesa proprietária. A gente mais uma vez aqui agradecer a você, Caval. Valeu, obrigado por esclarecer esses pontos aí. A gente falou um pouquinho aqui, tanto na ótica do trader, quanto na ótica do investidor. Então, se você está com um dinheiro parado aí, você pode ter e tem a possibilidade de chegar numa mesa proprietária também, fazer a injeção ali e receber. É uma forma de diversificar, né, os seus investimentos. E tem que entender, obviamente, os riscos que são envolvidos, porque operar no mercado há risco. Há risco. Então, não é uma coisa garantida, mas tem um potencial de lucro, sem sombra de dúvidas, bem interessante. É isso aí. Valeu, galera. Forte abraço e até mais.